Às vezes, o problema do relacionamento não é falta de amor, é o excesso de esforço de um lado só. Existe uma pergunta que eu escuto há anos nas minhas sessões. Por que os meus relacionamentos nunca dão certo? E quase sempre a pessoa continua. Eu faço tudo, eu me dedico, eu ajudo, eu apoio, eu sou parceira, eu sou parceiro. Mas talvez exista uma pergunta mais importante. E se justamente o excesso do que você oferece estiver participando da construção do problema? Porque existe uma armadilha emocional silenciosa. Você começa se entregando, depois continua fazendo isso ainda mais. Mais atenção, mais compreensão, mais disponibilidade, mais paciência, mais esforço, até que um dia você olha para o lado e percebe, você está sustentando sozinha algo que deveria ser construída por dois. E aqui existe um paradoxo que pouca gente fala. Em muitos relacionamentos, quanto mais uma pessoa assume tudo, menos espaço sobra para o outro participar da relação. Isso não significa que cuidar seja errado. Significa que quando o vínculo perde o equilíbrio entre o dar e receber, ele deixa de funcionar como parceria e passa a funcionar como compensação. Hoje, nós vamos falar sobre o desequilíbrio entre essa lei sistêmica do dar e receber, a visão sistêmica dos relacionamentos, o apego ansioso e evitativo, a neurociência da dependência afetiva e por que muitas mulheres entram numa dinâmica de excesso de entrega e porque isso frequentemente diminui a reciprocidade ao invés de aumentá-la. E vem aqui o nosso caso clínico de hoje. Imagine a Ana. Ana sempre foi aquela parceira que todo homem diz querer, que resolve, organiza, lembra datas, é carinhosa, ajuda financeiramente quando necessário, entende os problemas do outro, evita conflitos e tenta manter o relacionamento funcionando. Quando conhece alguém, ela se torna rapidamente uma especialista em facilitar a vida daquele homem. Estava sempre disponível e no início isso parecia ser amor, mas com o tempo ela começou a sentir um vazio estranho. Eu faço tanto porque parece que eu nunca sou escolhida da mesma forma. E aí havia um padrão detectado. De começo, eles pareciam encantados, depois ficavam acomodados e depois distantes. Depois, ela sentia que estava implorando por migalhas emocionais. A resposta pode estar numa lógica sistêmica simples. Quando uma pessoa ocupa todo o espaço do cuidado, a outra pode inconscientemente ocupar o espaço da passividade. É como uma dança, sabe? Se um parceiro conduz todos os movimentos o tempo inteiro, o outro deixa de precisar participar da coreografia. E aqui surge algo muito importante. Fazer muito não garante reciprocidade. Às vezes, apenas mascara um desequilíbrio. Na visão sistêmica, os relacionamentos saudáveis funcionam como uma troca relativamente equilibrada. Não é uma matemática exata, mas existe um fluxo. Eu dou, você recebe, você dá, eu recebo. Quando esse fluxo se rompe, surgem dois extremos. A pessoa que dá demais, tenta salvar, cuidar, resolver e sustentar emocionalmente a relação, enquanto a outra pessoa passa a contribuir menos, seja consciente ou inconscientemente. E isso cria ressentimento. Quem dá demais começa a cobrar internamente,
depois de tudo que eu fiz, você não faz o mesmo por mim. Você já pensou isso? E quem recebe demais pode sentir pressão, dívida ou até uma perda de autonomia. Vamos fazer aqui algo para você visualizar como um rio. Quando a água flui em ambas as direções, existe um movimento. Quando apenas um lado despeja água continuamente, ocorre inundação. Muitas mulheres acreditam que quanto mais fazem, mais serão valorizadas. Mas, frequentemente, acontece o oposto. Aqui a gente fala de mulheres porque é mais comum ser dessa forma. Mas isso não isenta e nem generaliza no sentido de que não possa existir isso também no universo masculino. Então, quanto mais uma pessoa assume responsabilidades emocionais que pertencem ao outro, menos espaço sobra para que o outro participe. E aquilo que não exige investimento raramente gera valorização proporcional. Um relacionamento saudável não é uma disputa de sacrifícios, é uma construção em que ambos têm espaço para contribuir. Agora, vamos conectar tudo isso que eu trouxe às pessoas que têm um apego ansioso, que geralmente aprenderam cedo que o vínculo é instável. Essas pessoas, elas tendem a buscar confirmação constante, têm medo do abandono, interpretam distância como rejeição e tentam merecer, entre aspas, amor através do esforço. No fundo, é como se o cérebro acreditasse: se eu for indispensável, eu não serei abandonada. O problema é que isso transforma o relacionamento em uma operação de controle emocional. Em vez de conexão, surge vigilância. E a neurociência ajuda a explicar o porquê. Quando alguém percebe ameaça ao vínculo, regiões ligadas à dor social e ao alerta emocional ficam mais ativadas. O cérebro reage à possibilidade de rejeição como se estivesse diante de um perigo real. Por isso que algumas pessoas entram em ciclos de medo de perder, excesso de disponibilidade, anulação das suas próprias necessidades, ressentimento e conflitos intensos. Quanto maior a ansiedade, maior a tendência de tentar controlar a relação através do cuidado excessivo. Já no apego evitativo, muitas pessoas têm relações problemáticas que unem, inclusive, esses dois perfis. Um com um perfil mais ansioso e um perfil evitativo. Então, vou explicar um pouquinho sobre esse segundo. O evitativo, ele costuma valorizar a autonomia, sentir desconforto com excesso de dependência emocional e se afastar quando percebe muita cobrança ou fusão. E aí, minha gente, vocês já imaginaram, agora que eu já falei sobre a pessoa com esse apego ansioso e a pessoa com esse apego evitativo, quando se juntam esses dois perfis, o que é que vocês acham que acontece? A pessoa do perfil ansiosa busca proximidade, enquanto a evitativa quer se afastar. A pessoa ansiosa, ela aumenta o esforço, enquanto a evitativa aumenta a distância. A pessoa ansiosa cobra mais. A pessoa evitativa fecha-se ainda mais. Nenhum dos dois está necessariamente errado. Ambos estão tentando proteger as suas próprias feridas emocionais. O desafio é que essa combinação cria
intensidade, mas raramente cria segurança. Aqui é importante, claro, evitar a generalização, como eu já falei, rígidas, mas existem tendências observadas em estudos comportamentais e na prática clínica, aonde a neurociência mostra algo interessante. O cérebro humano, ele atribui um valor ao que exige investimento. Quando investimos tempo, energia e recursos em algo, nós ativamos mecanismos de valorização. Pense aí comigo. Esse é um fenômeno conhecido em estudos comportamentais como efeito de esforço. Em outras palavras, as pessoas tendem a valorizar mais aquilo que também ajudaram a construir. Isso ajuda a explicar porque relacionamentos onde apenas uma pessoa faz tudo frequentemente perdem a reciprocidade, porque o vínculo deixa de ser construído pelos dois, passa a ser sustentado por um. E aquilo que é sustentado por apenas um lado se torna emocionalmente frágil. Então, muitos homens relatam sentir maior engajamento quando percebem que podem investir, conquistar, contribuir e ser, lógico, reconhecidos por isso. Quando a parceira assume rapidamente todas as funções emocionais, logísticas, afetivas, alguns homens podem experimentar menos senso de participação ativa na construção do vínculo, pois muitas mulheres, eu compreendo, porque eu já fiz parte desse universo, foram ensinadas a demonstrar o valor através do cuidado. Então, acabam antecipando necessidades, resolvendo problemas e oferecendo apoio antes mesmo de existir a reciprocidade consolidada. Aqui existe um ponto bem profundo que vale a pena a gente reforçar, porque muitas mulheres aprenderam observando. Então, observaram mães que carregavam tudo, que sustentavam tudo, que resolveram tudo, que absorveram tudo e, sem perceber, confundiram amor com sobrecarga. Como se amar fosse suportar, como se amar fosse sacrificar, como se amar fosse salvar. Mas ninguém constrói intimidade verdadeira quando ocupa simultaneamente o lugar de parceira, terapeuta, mãe e salvadora. Relacionamento precisa de dois adultos, não de um adulto e um cuidador. A conquista saudável não é um joguinho de manipulação, é um espaço para que ambos invistam. Quando apenas um investe, então o vínculo perde a mutualidade. Um insight muito importante: intensidade emocional não é sinônimo de amor saudável. Então, os relacionamentos instáveis podem gerar ciclos de recompensa imprevisível. Em alguns momentos, há carinho, conexão, validação, e em outros, distância e frustração. Esse padrão, ele ativa circuitos de expectativa e recompensa no cérebro. A imprevisibilidade tende a aumentar a busca pelo vínculo, porque o cérebro fica tentando recuperar a sensação positiva anterior. É semelhante ao que acontece em outros comportamentos intermitentes recompensados. A pessoa continua investindo porque acredita que agora vai dar certo. Eu já ouvi tanto isso. Não, agora vai dar certo. Agora vai mudar. Agora vai engrenar. E é por isso que muitas pessoas permanecem emocionalmente presas a relações que só se desgastam. Se você se identifica com esse tema, eu vou trazer aqui para você 3 movimentos práticos para você começar a fazer já aí, agora, a partir de hoje, da sua casa, no seu dia a dia. Primeira coisa que você vai fazer, anota aí.
Pare de medir amor pelo esforço. Esforço é importante, mas reciprocidade importa mais. Então, sempre que você sentir esse desequilíbrio, se faça a pergunta: a relação me nutre ou apenas me consome? Faça essa reflexão aí. Segunda coisa para que você comece a fazer: tolere pequenos desconfortos sem tentar controlar. E uau, isso é tão difícil de fazer, porém tão importante e necessário. Nem toda demora é rejeição, nem toda distância é abandono. Aprender a regular e a lidar com a ansiedade reduz comportamentos de super entrega. E isso é fundamental. Então, pare de achar que qualquer desconforto, que qualquer momento que a pessoa não te responder é uma rejeição ou a distância é um abandono. Comece a aprender a regular, a lidar com essa ansiedade para você evitar esse tipo de super entrega, que é um adoecimento e um desequilíbrio muito grande. E em terceiro, e não menos importante, observe o equilíbrio do fluxo. Quem inicia o contato? Quem faz concessões? Quem assume responsabilidades? Relações saudáveis tendem a ter participação de ambos. E aqui vai uma dica extra de ouro. No início, se você está conhecendo alguém e você está aí me ouvindo, é uma mulher, permita que o homem invista um pouco mais. Não significa que só ele tenha que fazer a parte dele, mas que ele invista um pouco mais, porque o homem, ele tem esse senso de conquista. Então, se você tira isso dele ou se entrega muito rápido, ele vai perder o interesse muito em breve e você vai falar, uau, de novo isso. Então, permita que ele chame mais, que ele faça mais no início. Isso é no início. Depois que vocês já estiverem com um vínculo construído, o ideal, sim, é que vocês façam isso com equilíbrio, tanto de um lado quanto do outro, ok? E então, se os seus relacionamentos parecem repetir esse mesmo resultado, talvez a pergunta não seja por que eu escolho as pessoas erradas. Talvez a pergunta mais profunda seja: qual papel eu aprendi a ocupar dentro das relações? Quando alguém acredita que precisa fazer tudo para ser amado ou amada, acaba entrando em vínculos desequilibrados. O problema não é amar demais, é esquecer que relacionamento é uma via de mão dupla. Amor saudável não exige que você se torne indispensável. Ele permite que você seja parceira e, principalmente, que você seja você. Se esse episódio fez sentido para ti, talvez seja o momento de olhar com mais profundidade para os medos que sustentam esses padrões. O medo do abandono, o medo da rejeição, o medo de não ser suficiente e, muitas vezes, o medo de se relacionar novamente depois de tantas frustrações. E é exatamente sobre isso que nós vamos trabalhar no nosso novo grupo terapêutico online, que vai iniciar agora neste mês, com duração de 3 meses, com encontros quinzenais e ao vivo, dedicado justamente a trabalhar essas questões emocionais de forma prática e profunda. Mas atenção, nós já estamos chegando na data que iremos iniciar. Então, se você tem interesse, entre agora em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram, @RosianeMenegol, para você fazer a sua inscrição e participar junto com a gente. Um espaço seguro para compreendermos, então, os mecanismos inconscientes que mantêm padrões repetitivos e desenvolver formas mais saudáveis de se relacionar consigo mesmo e com os outros. E não importa qual seja a sua questão, qual seja o seu medo. Assim como a ansiedade, assim como as dependências emocionais, que será o próximo grupo terapêutico que teremos mais para frente, todos eles têm a mesma raiz emocional e inconsciente.
E é a partir dessa raiz que nós iremos trabalhar e movimentar dentro de você essas transformações que você tanto busca. Então, se você sente que está pronta para olhar além dos sintomas e compreender essa raiz emocional desses ciclos, esse grupo foi pensado para você. E eu quero aproveitar também para lembrar você de acompanhar toda a programação do ERENews através da TV, minha gente. Tem TV aqui, gente. Tem o YouTube, tem Facebook, tem Instagram, também temos rádio web, sempre com conteúdos muito ricos para Erechim e toda a região. Acesse o nosso site erenews.com.br e confira. Compartilhe esse episódio com quem você sentir. E para encerrar, eu vou deixar a seguinte reflexão. Você aí que está me ouvindo, está tentando construir um relacionamento ou tentando provar que merece ser amada? Fica com essa reflexão e até semana que vem.